Muitas vezes, quando falamos sobre a Revolução Russa e a União Soviética, lembramos de palavras como bolcheviques, mencheviques, comunismo, socialismo e de figuras como Lenin, Trotsky e Stalin. Tudo isso é muito importante, mas não é suficiente para entendermos o que foi esse processo. Uma revolução não significa somente uma mudança do regime político ou econômico numa compreensão geral. Muda diversos aspectos da vida de homens e mulheres concretos. Há mudanças nas indústrias, nos empregos e nos salários, mas também na educação e moradia. Muda até a forma das pessoas pensarem e se relacionarem. Um tema interessante é pensar como a Revolução Russa impactou a vida das mulheres. Em primeiro lugar, temos que levar em consideração que a União Soviética existiu por mais de 70 anos e que as condições das mulheres mudaram ao longo desse período. A partir da Revolução Russa, em 1917, as mulheres conquistaram diversos direitos que ainda não existiam em outros países do mundo na mesma época. Uma forma de sabermos isso é olhar para a legislação da época como uma evidência do que aconteceu. Após a Revolução, foram aprovadas leis que garantiam o direito de eleger e ser eleito, o direito ao divórcio direto e independente de mútuo consentimento, o direito a seguir o cônjuge apenas se assim desejasse, a pensão alimentícia para ambos os sexos, a licença maternidade paga pelo Estado, a legalização do aborto, a igualdade salarial entre os sexos. Se as leis são uma evidência de como caminhavam as relações de gênero, já se perguntou como eram vistas as mulheres naquele período? Que ideias as pessoas tinham delas? E que ideias a liderança da Revolução estimulava que a sociedade tivesse? Mas vamos pensar alguns elementos a partir dos cartazes que foram produzidos naquela época. Neles, podemos ver representações de ideias que se desejavam promover através da propaganda. Em relação à história da Revolução Russa especificamente, os cartazes ganham ainda mais importância por dialogarem com uma tradição da Igreja Ortodoxa Russa de usar imagens para se comunicar com os fiéis. Além disso, naquela época havia grandes taxas de analfabetismo, trazendo ainda mais importância para as imagens. Para a representação das mulheres especificamente, veremos que até 1920 elas apareceram pouco nos cartazes soviéticos. Os heróis representados nos cartazes eram as figuras do trabalhador, do soldado e do camponês. Nos cartazes desse período, quando as mulheres apareciam, era majoritariamente como figuras alegóricas. Isso quer dizer que elas representavam ideias, e não mulheres de fato. Essa foi uma representação comum durante a Revolução Francesa. Esse tipo de representação também era comum na Rússia pré-revolucionária, como podemos ver nesse cartaz. Nele, a mulher não é um mero ser humano, mas representa a pátria, a Rússia. Outro exemplo é esse cartaz, intitulado Rússia pela Verdade, de 1914, ano em que iniciou a Primeira Guerra Mundial. Nesse cartaz, além da mulher que representa alegoricamente a Rússia, podemos identificar outras alegorias, como o inimigo transformado em monstro e a referência a São Jorge na vestimenta, armadura e postura da Rússia. Essa representação alegórica permanece presente depois da Revolução, até 1920. Por exemplo, nesse cartaz de 1917, a mulher sentada ao cavalo empunhando uma espada representa a ideia de liberdade. Não é uma referência às mulheres realmente existentes, mas uma alegoria. Já neste outro, a mulher simboliza a ciência. A partir de 1920, há uma mudança na representação das mulheres. Surge a figura da trabalhadora como heroína. Alguns cartazes que foram lançados nesse ano representavam mulheres com características semelhantes à do homem trabalhador. Nele, podemos ver que junto ao homem, ainda que em posição de menos destaque, agora também há uma mulher trabalhadora da indústria metalúrgica. Aqui podemos ver uma referência a uma mulher real. Afinal, 33% da força de trabalho industrial em Petrogrado em 1917 era composta por mulheres. E esse número subia para 43% quando olhamos para a Rússia como um todo. Representa uma trabalhadora mais alçada à condição de heroína, e que compõe a cena com o trabalhador herói, o qual já vinha sendo representado como metalúrgico em outros cartazes. Outro cartaz importante é de 1920. Nesse, podemos ver a mulher como protagonista, vestindo um macacão e segurando um martelo, o que a identifica como trabalhadora. Aos seus pés, vemos uma foice, que simboliza a união com o campo. A trabalhadora aponta para prédios, onde são indicadas algumas conquistas da Revolução para as mulheres, como maternidade, biblioteca e clube das trabalhadoras. A partir de 1926, aparece com força a figura da mulher trabalhadora. Veremos uma mulher que olha para frente com um olhar determinado. A fábrica ao fundo a identifica como trabalhadora. A bandeira em sua mão a identifica o comunismo. Juntando as informações presentes na legislação na época e as imagens dos cartazes, podemos entender que houve transformações importantes na vida das mulheres após a Revolução.
No entanto, vemos que esse processo é complexo e contraditório, pois ao mesmo tempo em que houve importantes conquistas em termos de legislação para as mulheres, na propaganda revolucionária, as mulheres não figuravam como protagonistas nesse processo. Isso muda ao longo do tempo. E aí, de que outras formas você acha que podemos conhecer a vida das mulheres no passado? Se quiser saber mais, os materiais usados como referência para esse vídeo estão na descrição. Até a próxima! Somos neste mundo, sejamos tudo, ó produtores.